Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace e neste canal eu falo muito sobre medicina na Argentina, sobre leitura, sobre estudos e um pouco de tudo. Estou realmente tentando chegar na marca aí dos 2 vídeos por semana. Tem sido muito difícil conseguir gravar 2, normalmente está ficando um só. Agora, por exemplo, são 10 horas da noite, então se você ouvir ruídos, pode ser meu filho ou pode ser meu marido que está fazendo live nesse horário. Então, às vezes, por causa do barulho, pode ser que fique um pouco incômodo, mas está sendo o horário que eu consegui separar para poder gravar esse vídeo. Valoriza esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, já deixa um comentário. Dessa forma, esse vídeo pode chegar para mais pessoas. E acabar me incentivando a gravar cada vez mais vídeos para vocês. O que a gente tem visto muitas vezes na internet é a vida ali já perfeita das pessoas, porque eu posso apresentar na internet o que eu quiser. Era algo que acabava me incomodando, porque eu queria sentir que tinha gente passando pelas mesmas coisas que eu estava passando. Eu acabava me sentindo sozinha e deslocada. Quando você conversa com todas as pessoas que chegaram lá, você percebe que todos tiveram seus níveis de obstáculos. Um dos meus compromissos quando eu resolvi começar na internet era poder falar abertamente sobre as minhas falhas e os meus erros. E eu quero te mostrar que as coisas às vezes não são que nem os filmes. Nem sempre a gente é feliz no final, ou pelo menos a gente não é feliz da maneira como a gente pensava que seria. Às vezes as coisas acabam de uma outra forma. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Eu separei aqui 3 momentos que as coisas não deram tão certo. E você pode pensar, nossa, só foram 3 momentos, não, teria muitos momentos aqui para dividir com vocês, mas separei aí os 3 que me marcaram mais. Tiveram muitos momentos que as coisas não saíram conforme o planejado, como acontece com todo mundo. Ah, meu pequeno gafanhoto, se tem uma coisa que na vida do estudante acontece é imprevisto. Os imprevistos aí não é o fim. É claro que você chora, às vezes em posição fetal, você levanta, arruma o cabelo e volta pro ringue. É assim que a vida funciona. O primeiro momento que eu quero trazer aqui para vocês é um momento que eu acho que muitas pessoas já ouviram eu contar em algum lugar, que é a minha final de bioquímica. Sim, bioquímica. Mas antes, talvez você não saiba o que é uma final dentro da faculdade. Eu vou explicar para você. Em cada matéria que você cursa na faculdade, você vai ter 2, 3, 4 provas parciais, que são provas que vão ter ali conteúdos específicos em cada uma. Vamos supor que a matéria X teve ali 3 provas parciais, em todas elas você aprovou durante o ano. Falamos dentro da faculdade que essa matéria para você ela está regular. Que o que falta agora é você fazer uma prova final, que vai ser uma prova que vai ter todo o conteúdo que você viu durante o ano. Quando você chega nesse nível de ter uma matéria regular, é bem baixa a chance que você tenha que recursar essa matéria em algum momento. Claro que pode acontecer. Cada final você tem 3 chances. Passou essas 3 chances, se você não conseguiu aprovar nenhuma final nessas 3 oportunidades, então você vai precisar recursar essa matéria, fazer ela de novo. Isso não é exclusivo da Barceló, isso acontece na maioria das faculdades argentinas. Você faz algumas provas, passando em todas elas, a próxima fase é fazer uma prova final para você se livrar para sempre dessa matéria. Ou para sempre é um pouco dramático, mas vocês entenderam. E aí essas chances ali, essas 3 chances que você tem dentro dessa prova final, vão ter datas específicas. Você tem até 2 anos para fazer essa prova final. Eu gosto sempre de fazer assim que eu puder. E nessas datas específicas você vai fazer quando você se sentir mais seguro. Uma coisa bem pessoal, porque eu já vi pessoas que deixaram ali passar os 2 anos que tinha para fazer essa prova final, e quando passou ali na última oportunidade que a pessoa tinha de fazer essa prova, já não lembrava mais a matéria, então eu gosto de sempre fazer assim que eu puder. Voltando pro meu momento aí em que as coisas não deram tão certo, bioquímica. O que aconteceu com bioquímica? Eu terminei essa minha matéria, eu deixei ela regular, e eu resolvi já me inscrever para dezembro, já fazer essa final, já me livrar dela. Ou seja, já matei uma dessas 3 chances que eu tinha. E aí o que eu fiz? Eu não apareci no dia da prova. Sim, eu já fiz isso várias vezes e essa foi apenas mais uma das vezes que eu resolvi que eu não estava tão pronta assim, que eu deveria estudar um pouquinho mais. Na verdade, eu estava usando desculpa mesmo, estava com medo de fazer a prova e daí, para ficar bonito, eu dizia, eu vou me preparar um pouco mais. E aí eu fiquei naquela, eu vou me preparar um pouco mais, vou estudar um pouco mais, porque em fevereiro, que seria a próxima data que teria, então eu teria 2 meses ali para estudar, eu ia estudar um pouco mais, blá, blá, blá. Chegou então dezembro, o mês que todo estudante ama. E aí, obviamente, saí de férias e parece que nas férias o estudante simplesmente tira o cérebro da cabeça e guarda na gaveta e ele esquece que ele estuda. Minhas férias e eu voltei para casa com 1 mês ainda para estudar para essa prova final. Você sabe, né? As férias, elas realmente colocam a gente em um mood assim que parece que
você nunca estudou na vida. Então é tudo mais devagar. E não bastando isso, o meu cérebro procrastinador, ele simplesmente resolveu que ele gostaria de, nessas férias, maratonar Lost. Sim, eu maratonei Lost e aí foram diminuindo os meus dias para minha prova final. Gente, procrastinação, uma coisa, é medo. Você só procrastina porque você está com medo de fazer aquilo que você tinha que fazer. Exatamente, você pode não estar encarando isso como medo, mas no fim, você acha isso difícil e você está com medo. Estudando também meia boca, ali daquele jeito que a gente vai fazendo as coisas, e perto da prova dei aquela acelerada, e parece que o motor ligou assim, e aí eu comecei a estudar. Obviamente, não deu certo. A prova de bioquímica, ela era 100% discursiva, e depois vinha uma prova oral. Então ela era uma prova muito complexa. E, obviamente, aquilo que eu tinha feito, né, o meu grande trabalho das férias, ele não serviu para muita coisa. Exatamente isso que você está pensando. Então, eu já matei 2 chances que eu tinha de fazer essa bendita prova final. Estava eu começando já o 4º ano, porque isso não me impedia de ir para o ano seguinte, porque ir para o 4º ano eu deveria ter algumas provas finais aprovadas, entre elas fisiologia. Então isso permitia que eu fosse cursar o 4º ano mesmo sem ter feito essa prova final. Só me faltava essa prova. Então, lá vamos nós. Uma agonia, minha prova seria em julho, eu estava ali em fevereiro, com a corda no pescoço, começando já o ano daquele jeito, pensando, o que eu fui fazer? Minha prova então seria em julho, só que eu teria até julho as minhas provas do 4º ano normalmente. Então eu não poderia deixar para estudar bioquímica lá perto de julho, porque se eu reprovasse lá em julho, o que aconteceria? Tudo aquilo que eu estava fazendo no 4º ano não serviria para nada e eu teria que voltar e recursar o 3º ano. Sim, o negócio estava desse jeito. Entre todas as coisas ali do 4º ano, o que realmente era minha prioridade era eu tinha que viver para bioquímica, porque eu não podia reprovar isso, de jeito nenhum. Bolei ali uma estratégia, montei um cronograma em que eu não deixaria de lado as matérias do 4º ano, ao mesmo tempo que eu não deixaria de estudar bioquímica. Eu estudei bonitinho, eu fiz ali bonitinho. Tanto que eu não perdi nenhuma prova do 4º ano, todas foi certinho até essa data dessa prova que eu ia ter de bioquímica. Uma das coisas que eu fazia, eu assistia às aulas do 4º ano e eu corria para outra sede para assistir às aulas de bioquímica. Eu fui reassistindo as aulas, estudando bioquímica, fazendo as matérias do 4º ano. Foi uma loucura, mas acabou dando tudo certo. E esse sufoco não precisaria ter sido dessa forma. Se eu, lá em dezembro, tivesse, quem sabe, aparecido fazer a prova, quem sabe tudo teria dado certo. A gente tem um negócio com adrenalina, que muitas vezes parece que é o combustível que a gente precisa. Que a gente vai indo devagar, enquanto tem chance, oportunidade. E quando é a última carta, a gente enlouquece e faz o negócio acontecer. Então, se você está aí na sua prova, é a sua última chance, não desanima, a gente faça aí água de pedra quando a gente precisa. Tanto que este segundo momento, que as coisas não saíram lá tão bem, foi quando, neste mesmo ano aí, foi o ano do caos, por causa dessa matéria que eu ia ter no meio do ano, essa prova, que quando chegou julho e eu fiz essa prova, e consegui fazer as provas do 4º ano, e consegui vencer aquilo que eu precisava, parece que eu buguei. Eu simplesmente estava em 200 por hora, de repente estava em 30. Aí eu já comecei a pensar assim, eu tinha ali patologia, micro, e aí eu pensei, o pior já passou, deu tudo certo, então vamos com calma agora, não precisamos correr aí, precisamos enlouquecer. E aí eu diminui um pouquinho o meu ritmo, porque eu estava um pouco cansada realmente, porque eu emendei as minhas férias, porque por mais que depois que eu voltei das férias ali, eu engatei, não parei mais de estudar, não tive descanso. Então minha cabeça começou ali a dar uma bugada. Mas como nem tudo que reluz é ouro e o estudante não tem um dia de paz, é exatamente quando tá tudo certo, ele tá tranquilo, que tá tudo correndo bem, que o negócio azeda. Aí no final do ano, eu que estava indo tão bem com as matérias do 4º ano, estava tudo ali sob controle, acabei reprovando uma parcial de micro. Até aí tudo bem. Aquelas que contam desgraça, né? Até aí tudo bem. Pensei eu. Temos um recuperatório, em novembro e tinha outro em fevereiro. Ou seja, eu tinha 2 chances ali de recuperatório. Mas recuperatório é sempre uma chance que você tem, que se você não conseguir, você vai precisar fazer a matéria de novo. Então, o negócio azedou mesmo, o negócio ficou feio mesmo quando faço o recuperatório em novembro e reprovo também. Gente, eu tinha acabado de fazer a prova, eu fiz o recuperatório uns dias depois e reprovei de novo na mesma coisa. Dá pra acreditar?
Eu não sei o que aconteceu comigo. Agora eu já posso contar. Tivemos surto? Tivemos surto. Digno de um filme dramático. Música de fundo, material rasgado, choro em posição fetal. E já aviso você, já quero te comunicar, que não rasgue o seu material quando você tiver um surto, porque você vai precisar fazer ele de novo. Bom, eu sei dizer pra vocês que eu fiquei surtada, porque existia chance de eu perder o quarto ano. Eu perder o quarto ano por causa de microbiologia e ter que fazer tudo de novo o quarto ano por causa dessa matéria. Minha cabeça já estava ali transtornada. E daí nessa mesma época eu faço uma final de patologia e eu tiro a nota mínima para ser considerado aprovado. Que talvez em outras matérias eu não ficaria tão preocupada. Mas os professores, eles eram terríveis, assim. Então, eu tinha certeza que se eu fosse para a prova oral, porque eu fazia a prova e depois ia para a prova oral. Se eu fosse para a prova oral, nossa, eu ia ouvir tanta coisa, eles iam me fazer sofrer, eu tinha certeza. Então, eu optei por não ir na prova também. E aí, né, mais isso. Tinha que contar para vocês que toda escolha tem uma consequência. Ou seja, as minhas escolhas lá no começo do ano, de ficar brincando enquanto devia estar estudando, cobrou minha consequência agora. Escolha de acabar não indo para a prova ou levar as coisas dessa forma, mais leve, como eu gostaria de ter levado, me colocou nessa situação também. Então, minha escolha, não sou vítima, eu estava errada mesmo. Encarar a minha consequência foi exatamente o quê? Abrir mão das minhas férias. Abrir mão de Natal, de Ano Novo com a minha família. Eu não viajei, eu fiquei em Buenos Aires. Eu lembro que eu escutava os fogos e eu estava estudando. Eu teria 2 provas, então, para fazer em fevereiro, não poderia perder nenhuma delas. Gente, eu dei o sangue. Na virada do ano, tava todo mundo lá comemorando, todo mundo com a sua família. Às vezes eu entrava ali pra olhar o Instagram, tava todo mundo feliz. Parecia que tava todo mundo super contente e eu estava ali estudando. Gente, eu fiz essas férias valer a pena. Se eu tivesse feito isso durante o ano, eu não teria passado todo esse perrengue. Mas fiz tudo valer a pena. Chegou fevereiro, eu fui lá fazer as provas, tirei 2,9 nas provas, ali me vinguei e deu tudo certo. E, às vezes, são escolhas que a gente tem que fazer, tem que abrir mão de alguma coisa. Não adianta, medicina é renúncia, é sacrifício, não tem como fazer medicina levando as coisas assim tranquilamente. Infelizmente é uma carreira que exige muito da gente. Um momento muito emocionante, foi um momento de muita alegria, principalmente perceber que a gente tira força de onde não tem, quando a gente precisa fazer uma coisa. Lá no final do ano, então, quando eu tava vendo todo mundo festejando, todo mundo contente, todo mundo com as suas famílias, e eu lá no meu apartamento, estudando, eu me perguntei, será que vale a pena tudo isso? Por que eu tô fazendo isso? Quando eu vi que deu certo, eu disse, valeu a pena. Valeu a pena o meu esforço, aqui está o resultado do meu esforço. E antes de contar aqui pra vocês mais um momento de caos, talvez você esteja pensando, mas por que contar as coisas ruins? Não seria mais bonito só contar a parte boa, as notas legais, todo esse negócio? Mas a verdade é que isso já está cheio a internet já tem muito disso por aí. A falta de pessoas comuns verem que pessoas tropeçam faz que muitas vezes você sinta que você, por falhar, por tropeçar, por cair de vez em quando, você não seja competente o suficiente para encarar tudo isso. Me incentiva muito quando eu assisto pessoas que passaram dificuldade, passaram perrengue e continuaram e persistiram e acabou tudo dando certo. Eu espero que isso acabe te incentivando e não coloque medo em você. Na verdade, o meu objetivo é que você pense, que você encare a sua caminhada quando ela estiver ali com dificuldade, dizendo assim, não. Tem pessoas que também já tiveram medo, pessoas que também já falharam aqui nesse degrau que eu tô, mas acabou dando certo depois. O próximo momento aí que as coisas não saíram lá como esperado foi quando eu resolvi mudar de sede. Então eu estava ali no 5º ano, na sede de Buenos Aires, e eu resolvi mudar para a sede de Santo Tomé. Então ali a exigência que eles me pediram foi que eu concluísse, que eu aprovasse as provas finais todas em dezembro. Eu lembro que no mês de dezembro eu tive que fazer um monte de prova. Tudo para conseguir concluir e fazer a minha transferência como eles pediram. Tudo certo, foi tudo maravilhoso, fiz aquele monte de coisa em dezembro, já estava morando aqui e eu só tinha que concluir tudo em dezembro. Para começar então o 6º ano na sede de Santo Tomé. Inclusive o próximo vídeo é porque eu tive que fazer essa troca de sede. Aí aguarda aí que logo vai estar esse vídeo aí pra você. Tirando um pouco a minha ansiedade, minha empolgação de estar mudando de sede, de estar fazendo minha mudança, eu mudei extremamente nervosa. Eu estava com muito medo, porque a verdade é que eu não conhecia o lugar, eu já estava tão acostumada com Buenos Aires, conhecia a sede, não conhecia os professores, aquela dúvida, como será que são os professores, como será que é, me deixou extremamente preocupada. Mesmo assim eu fiz a troca.
A primeira prova na sede nova, ela seria de cirurgia. Dentro lá do calendário, era a minha primeira matéria do ano. Gente, eu estudei bonitinho, tá? Eu não fiquei brincando, que eu tava realmente nervosa, estava desconfortável essa troca, porque eu estava ali ansiosa, sem saber como seria. Ainda mais que estava em pandemia, toda aquela questão. Eu me preparei, eu estudei bonito, viu? Eu estudei, eu me dediquei, acordava bem cedo, eu estudava o dia todo. Aquilo que sempre a gente faz ali quando tá levando o negócio a sério. Essa prova de cirurgia, ela seria diretamente prova oral, não tinha nenhuma prova escrita antes, nada disso. E quando saiu a lista dos doutores que tomariam a prova oral de cada aluno, no meu grupo, as pessoas que estavam no meu grupo seriam tomadas por um professor X. E esse doutor, o que todo mundo falou, que era um amor, ele era perfeito, ele era maravilhoso, dava pra levar pra casa pra morar com você, porque ele era muito bom. As coisas nunca são como as pessoas falam que são. A primeira pergunta que esse homem me faz era de algo que eu não estava esperando. Além de não estar esperando, eu não estava entendendo exatamente o que ele queria saber. Aí eu falei algumas coisas pelo que eu tinha entendido que ele queria saber, e ele começou a me dizer que não era aquilo. Eu pedi para ele repetir. Gente, isso nunca aconteceu na faculdade, juro pra vocês. Em todo o tempo, isso nunca aconteceu. Foi a minha primeira vez que eu tive um caso assim. Eu pedi para ele repetir aquilo que ele tinha me perguntado, e ele desligou na minha cara. Ele me falou, tchau. Eu fiquei sem acreditar. E eu acho que isso aconteceu porque era online a prova. Porque eu acredito que quando você tem essa troca pessoal, eu nunca gostei dessas provas online por causa disso. Porque quando você tá ali olhando na face do professor, parece que ele tem mais de empatia com você, de preocupação. Embora muitas pessoas amaram essas provas feitas online, eu não gostei. Eu sinto que quando você tá ali junto com o professor, ele tem um pouco mais de cuidado. Eu fiquei sem acreditar no que tinha acontecido comigo. Foi completamente inflexível e isso pode acontecer. Mas ele não estava num bom dia também e eu acabei pagando o pato. Não é culpa da faculdade isso. Muitas vezes é o professor, é o teu dia, vamos dizer que não era o meu dia. E, gente, eu chorei. Vocês notaram que eu costumo chorar mesmo, né? Então eu chorei, parecia que o meu mundo tinha caído, porque eu estudei, eu me dediquei e às vezes tinham provas que talvez eu deveria ter dado até mais, sabe? Mas essa prova eu tinha certeza que eu tinha feito tudo, sabe? E mesmo assim, não rolou. E aí, várias pessoas que sabiam que eu ia fazer essa prova me perguntaram como tinha ido, e eu falei que tinha ido tudo bem, mas eu tava ali desesperada, chorando, e eu não queria que ninguém sentisse pena de mim, e a gente tem dessas coisas de vez em quando, mas eu fiquei assim, arrasada. Quando você vai mal numa prova que você sabe que você não fez tudo, até te conforta, eu não estudei, mas essa eu tinha estudado muito, então eu achei muito injusto, mas coisas acontecem. O que me causou essa reprovação não foi apenas uma reprovação, era a minha primeira prova feita em uma outra sede. Então eu criei um pensamento dentro de mim que eu não ia conseguir passar na sede daqui, que eu não ia conseguir fazer as provas, que isso já era um sinal, sabe, essas coisas, doideira que a gente cria na cabeça. Então eu fiquei com isso. Então até abril, eu acho que era a minha próxima prova oral de outra matéria que ia ter, eu fiquei ali remoendo isso e pensando que nada ia dar certo. Acontece que foi minha única experiência de prova oral ruim, essa sede nova, foi essa. As outras foi tudo perfeito, as provas foram maravilhosas. Só essa, foi justamente a primeira. Foi uma experiência, assim, um pouco traumatizante, porque durante toda a faculdade, eu nunca reprovei uma prova oral. Mas podia acontecer de não chegar na nota, como foi em bioquímica, de não chegar na nota nem para ir para oral, mas quando eu chegava na oral, sempre eu ia bem. Então lá no começo do vídeo eu falei que cada final tem 3 chances e essa era da mesma forma. Não era o fim do mundo, né? Eu não teria que fazer a matéria de novo, nem nada disso. Mas, no momento, a gente não pensa dessa forma. A gente não pensa, foi só uma reprovação, eu faço em outra data de novo. A gente acha que realmente é o fim. Hoje, pensando assim, com maturidade, sobre tudo, eu reconheço que era algo que eu precisava passar. Eu nunca tinha passado por essa experiência. E eu precisava passar, porque isso acaba construindo a gente, mudando o nosso modo de pensar. A gente começa a observar as nossas próprias deficiências, no que a gente precisa melhorar. Isso muda você. Eu tenho refletido muito nos últimos tempos sobre esses nãos que a vida nos dá. E encaro isso como um presente de Deus, porque a gente é limitado. A gente só vê as coisas no agora. Deus tem uma visão lá do futuro. Como ele já conhece lá na frente, nós precisamos muitas vezes passar por esses nãos para depois nós estarmos prontos para receber o que ele tem para nossa trajetória. O que eu quero falar com esse vídeo? Tem falha, tem acerto, o caminho é longo, mas é muito, muito gratificante. Quando você olha daqui para trás tudo que você passou, às vezes quando eu estou escrevendo essas coisas sobre o que eu já vivi, eu fico muito feliz, porque eu percebo que eu consegui vencer coisas que eu achei que eu não conseguiria passar quando eu estava naquela posição, quando eu estava vivendo aquele momento. Todas essas coisas, elas contribuem para o nosso crescimento como futuros médicos. Não existem atalhos e tudo aquilo que a gente faz mal feito
ou não dá o nosso melhor, a vida acaba nos cobrando mais cedo ou mais tarde. As coisas não ficam por isso mesmo. Embora você ache que às vezes você foi fazendo de qualquer jeito e as coisas foram dando certo, pode não te cobrar durante a faculdade, mas vai te cobrar no momento que você tiver na sua carreira. Algum erro, qualquer coisa que você passe, que faz você lembrar por que eu não fiz isso com mais responsabilidade. E se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de deixar um like, um comentário, se inscrever no canal, mandar para aquele seu amigo. Importante, não se amedronte com nada disso. Tudo isso aqui vale a pena. E nos vemos no próximo vídeo.